Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso seminário de Energias Renováveis e Geração Distribuída. O tema de hoje é sobre as metodologias para a reabilitação de usinas hidrelétricas. Nosso grupo é composto pelo discente Marcos, Luiz e por mim, Christian, e também pelos docentes Valber e Gustavo. Para exemplificar, podemos definir repotenciação como sendo um projeto ou obras que visam gerar um ganho de potência ou rendimento em uma usina. Mas por que repotencializar? A repotenciação do parque hidrelétrico brasileiro é uma maneira de ampliar o aproveitamento energético de fontes hídricas, ainda mais em um cenário onde as opções de construção de novos empreendimentos ficam cada vez mais restritas. Durante o planejamento da reabilitação, repotenciação e modernização, são elaboradas alternativas. Faz então, a análise dos custos e benefícios, confronta os resultados e escolhe a melhor opção. O acréscimo na vida útil desses empreendimentos promove uma redução nos custos de manutenção e um aumento na geração de energia. Nesse seminário será apresentada uma metodologia para avaliar as alternativas de intervenção em um empreendimento hidrelétrico. Apresento também um estudo de caso de reabilitação para a usina hidrelétrica de Maribondo. Uma forma relativamente barata quando falamos de projetos de repotenciação é a da simulação computacional. Podemos utilizar, por exemplo, o CFD, que é uma simulação computacional fluidodinâmica. Com ela podemos encontrar o ângulo das pás de uma turbina com a melhor eficiência para aquele determinado projeto, sem despesas com protótipos em um menor tempo. Temos o GIS também, que é um sistema de informação geográfica para análise, gestão e representação do espaço físico. Podemos simular as áreas que serão alagadas com a construção de uma barragem, por exemplo. Aqui irei passar por alguns conceitos para ficar mais claro a metodologia. Reabilitação. Os equipamentos eletromecânicos de uma usina hidrelétrica são submetidos à reparação, podendo voltar a operar como novos. Repotenciação. A unidade geradora passa por alterações no dimensionamento do projeto inicial e tem seu potencial energético aumentado. Pode também ocorrer o acréscimo de uma unidade geradora, preenchendo postos vazios, especialmente projetados e construídos para este fim. Modernização. São feitas atualizações tecnológicas em todo empreendimento. Nesta modalidade são instalados sistemas automatizados, conferindo uma maior eficiência e controle no processo. Quando realizamos uma modernização, melhoramos a eficiência e também a segurança. Podemos pegar como, por exemplo, carros de 30 anos atrás, que eram muito menos eficientes. Ou, por exemplo, as lâmpadas, que passaram de incandescentes para fluorescentes, e agora a maioria utiliza LED, que iluminam melhor e gastam muito menos energia. Estimativas no setor elétrico mundial indicam que por volta de 2030, mais da metade da capacidade hidrelétrica instalada terá passado por repotenciação ou modernização em suas instalações. Em 2050, todas as atuais usinas deverão ter realizado alguma ação do tipo. Aqui temos uma notícia de agosto deste ano de 2021 sobre o investimento de 8,3 bilhões de reais da Eletrobras em modernização de usinas hidrelétricas. E dentre essas está a usina de Maribondo. Então, foi definido como objetivo geral deste trabalho seja um guia para os estudos de viabilidade técnica e econômica dos projetos de reabilitação de usinas hidrelétricas. Dando sequência à apresentação, a metodologia proposta consiste em obter um índice para comparação entre as alternativas possíveis de intervenção em uma usina hidrelétrica. Os parâmetros que compõem esse índice são equacionados pelas expressões exibidas no slide, em que os parâmetros de engenharia são a potência turbinável, a qual depende da vazão turbinável e da eficiência da turbina. O fator de disponibilidade, que, em resumo, depende da necessidade de intervenção para manutenção em uma dada unidade geradora. Novos valores para esses dois parâmetros podem resultar de projetos de engenharia, que podem melhorar a eficiência das máquinas e reduzir a necessidade de manutenção. Além disso, novos estudos hidrológicos podem indicar aumento da vazão disponível no rio, dessa forma aumentando também a vazão possível de ser turbinada. A relação entre a potência turbinável e o fator de disponibilidade resulta no fator de capacidade, que por sua vez permite obter a energia gerada anualmente. Além da análise de engenharia,
também se faz necessário a análise econômica, por meio do fator de recuperação de capital e da avaliação dos custos associados ao projeto. O índice custo-benefício é a relação entre o custo da produção de energia e a energia disponibilizada. Para obter o ICB, deve-se primeiro calcular o fator de recuperação de capital, FRC, e os custos associados ao projeto, CT. Depois dos resultados desses cálculos, é feito um ranqueamento para decidir qual é a melhor alternativa, escolhendo assim o menor custo-benefício. O desempenho de uma unidade geradora depende da deterioração natural das máquinas, que ocorre durante sua operação, representada pela porcentagem de produção de energia e uma dada idade do empreendimento. A idade do empreendimento, combinado com o desgaste da máquina e sua defasagem tecnológica, fazem cair a produção de energia elétrica. Conforme o gráfico do slide, em uma idade de 25 anos seria o tempo ideal para se cogitar a realização de uma reabilitação na usina hidrelétrica. O gráfico também mostra que há um ganho de 10% na capacidade da usina hidrelétrica no caso de uma modernização e 5% no caso de uma repotenciação. O procedimento de tomada de decisão para a escolha entre a realização de uma reabilitação, repotenciação ou modernização pode ser resumido em um único fluxograma. Para uma dada usina hidrelétrica, são levantados dados sobre a sua configuração construtiva e estrutural, que poderão apresentar limitações ao tipo de intervenção possível e parâmetros sobre sua condição operativa, tais como rendimento, disponibilidade e custo de operação. Se o rendimento e a disponibilidade forem baixos, o custo marginal de operação for alto, então há uma indicação de que a usina hidrelétrica necessita de uma intervenção. Para determinar qual tipo de intervenção apresenta melhor retorno, é necessário então criar cenários em que são avaliados: primeiro, quais melhorias são necessárias, os custos para a realização de cada tipo de intervenção, o incremento de potência resultante das intervenções, o custo associado ao projeto e, por fim, é obtido o índice de custo-benefício. A escolha, então, é feita para a alternativa que apresenta menor custo-benefício. Estudo de caso. Para este trabalho, será usado como estudo de caso uma proposta teórica de reabilitação para a usina hidrelétrica de Marimonda. Esta usina entrou em operação no ano de 1975, agora com 46 anos, tornando-se uma versão moderna de outra usina que existia no local, cuja potência era cerca de 200 vezes menor. A usina pertence a Furnas Centrais Elétricas. Está localizada no Rio Grande, na bacia do Rio Paraná, entre os municípios de Icém, São Paulo, e Fronteira, Minas Gerais. A tabela mostra os dados da usina. Avaliação econômica. Enquanto na manutenção o objetivo é manter a disponibilidade, a reabilitação tem o objetivo de rever os parâmetros de projeto e estudar uma maneira da usina operar como nova. Não ocorreu obsolência no dimensionamento da potência instalada da usina Marimonda. Também não há postos vazios para o acréscimo de unidades geradoras. Consequentemente, não há necessidade de repotenciação. Com base nas equações e dados da usina Marimonda, na tabela é mostrados os resultados da avaliação econômica para os casos de reabilitação, repotenciação e modernização. Foi definido uma necessidade de melhoria de 25% e incremento de energia de 3% para a reabilitação, 50% de necessidade de melhoria e 6% de incremento de energia para a repotenciação. E, finalmente, 100% de necessidade de melhoria e 9% de incremento para modernização. Os valores foram colocados em dólar americano. Observamos que o índice custo-benefício é menor para reabilitação e repotenciação. Comparativo entre os tipos de intervenção.
À medida que há um aumento no incremento da potência, os custos por unidade de acréscimo de potência tendem a diminuir. Porém, há um limite deste acréscimo nos casos de reabilitação, repotenciação e modernização. Quando há um incremento de 6% na repotenciação, o valor unitário de acréscimo de potência se iguala ao de 3% de incremento na reabilitação. Nesta situação, a decisão entre a reabilitação e repotenciação fica condicionado, primeiro, ao teor do contrato de outorga, de concessão ou renovação, segundo, o valor da receita anual de geração e terceiro, a provisão disponível para grandes reparos. Na modernização, o incremento de potência pode chegar a 9%. Porém, há um custo no incremento unitário de potência mais elevado que nas demais intervenções. Considerações finais. No estudo de caso, verificou-se que a alternativa de reabilitação para a usina Marimbondo trará um incremento de 19 MWh de energia produzida e um custo total de $8.451.767. Dentre as alternativas de intervenção no empreendimento mostrada no estudo de caso, a reabilitação é que se mostrou ser técnica, econômica e socialmente viável. As referências usadas no nosso trabalho. Este vídeo é das Cachoeiras Marimbondo, antes de serem inundadas no represamento para a construção da usina Marimbondo. Muito obrigado.